Olá, sejam bem-vindos a esse nosso estudo aprofundado, uma verdadeira imersão nos fundamentos do Jyotisha. Todo o material que vamos ver aqui é baseado no curso de Fundamentos do Jyotisha, do professor Goura, e foi pensado para quem já está na caminhada e quer de fato solidificar as bases, sabe? O nosso objetivo vai além de uma simples revisão. A ideia é construir juntos uma compreensão realmente profunda da história, da filosofia e, claro, da ética que envolve essa ciência milenar. Vamos juntos, então, iluminar esses conceitos e o caminho de quem pratica o Jyotisha. Bom, esse aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa da mina. A gente começa com a luz do conhecimento para entender a filosofia por trás de tudo. Depois mergulhamos nas origens védicas para ver o Jyotisha como os olhos dos Vedas. Na sequência, a transformação histórica, que vai mostrar como ele evoluiu para a astrologia de mapa que a gente conhece. E em Os Pilares da Tradição, vamos dar uma olhada na literatura clássica. Aí a gente fala sobre o perfil do astrólogo, as qualidades essenciais. E por fim, fechamos com o caminho do praticante, falando da disciplina do dia a dia. Então vamos lá. A gente começa pela raiz, pelo coração do nosso estudo. Porque, olha, antes de pensar em mapa, planeta, casa, a gente precisa entender o que o Jyotisha é de verdade, lá no seu nível mais profundo, na sua base metafísica. É aqui que tudo começa a fazer sentido. Vamos direto ao ponto, a essência da palavra. Jyotisha vem de Jyotis, que significa luz. Então, no fundo, a gente está falando do estudo das luzes dos ciclos dos corpos celestes. Isso é muito mais do que um oráculo, entende? É uma ciência, no sentido mais tradicional da palavra, que observa os grandes ritmos do universo para poder compreender os nossos ritmos aqui na vida. É o conhecimento que nos permite enxergar no escuro, guiados pela luz das estrelas. Ok, esse slide aqui, ele mostra o esqueleto filosófico do Jyotisha. São esses 5 princípios, os tattvas, que formam toda a estrutura onde a gente opera. Pensa assim, os 3 primeiros, Prakriti, que é a natureza material, Kala, o tempo, e Karma, a lei de ação e reação, eles formam o que a gente chama de Kshetra, o campo de experiência, como a Bhagavad Gita descreve. E quem é que está nesse campo? O Jiva, nós, o ser vivo, o conhecedor do campo. E acima de tudo e de todos está Paramatma, a superalma, o conhecedor supremo. Um detalhe crucial aqui. Paramatma, Jiva, Prakriti e Kala são eternos. Já o Karma, embora não tenha um começo, ele pode ter um fim, através de Moksha, a liberação. Então, quando a gente analisa um mapa, o que a gente está vendo é exatamente isso. A jornada de um Jiva dentro desse campo, vivendo o seu Karma ao longo do tempo. E aqui está o princípio que faz a astrologia ser possível. Esse aforismo do Yajur-Veda, o que está no microcosmo está também no macrocosmo. É a base da lei da sincronicidade. O universo funciona como um holograma, sabe? Cada pedacinho contém a informação do todo. Então os movimentos dos planetas lá no céu, no macrocosmo, eles não causam as coisas aqui de forma mecânica. Eles refletem os nossos ciclos internos no nosso microcosmo. Eles são um espelho. É por causa dessa correspondência que o estudo dos céus nos permite entender a nós mesmos. Bom, agora que a gente entendeu a base filosófica, vamos avançar. Vamos fazer uma viagem no tempo, lá para a Era Védica, para entender como esse conhecimento apareceu na sua forma mais antiga e qual era o papel fundamental que o Jyotisha tinha na mais alta estrutura de conhecimento daquela época. Para entender os Vedas, a gente precisa entender que eles eram sustentados por 6 disciplinas auxiliares, os Vedangas, que formavam um corpo de conhecimento completo. E como a gente vê aqui, cada Vedanga era como uma parte do corpo. E o Jyotisha eram os olhos. Pensem na importância disso. Os olhos permitem a gente vir, nos orientar. Naquele contexto, a função do Jyotisha era exatamente essa, ver o tempo correto, ou muhurta, para os rituais védicos. Sem os olhos do Jyotisha, todo esse corpo do conhecimento védico estaria, na prática, cego para o tempo. Agora, atenção, porque este é um ponto fundamental para a gente ter precisão histórica. O texto mais antigo que a gente tem, o Vedanga Jyotisha de Lagada, lá de 1900 a.C., mais ou menos, mostra uma ciência bem diferente da que a gente pratica hoje. O foco era totalmente prático, ritualístico, criar calendários e escolher os melhores momentos para os rituais. E as ferramentas eram os nakshatras, as 27 mansões lunares, e os 2 luminares, o Sol, Surya, e a Lua, Chandra. É crucial entender isso. A astrologia de signos, dos outros planetas, de casas, nada disso fazia parte do Jyotisha nesse período.
E agora a gente vai acompanhar uma das viradas de chave mais importantes na história do Jyotism. Essa é a história de como aquela ciência de calendários e rituais se transformou na arte complexa da astrologia de mapa que a gente conhece hoje. E é uma história marcada por encontros de culturas fascinantes. Essa linha do tempo mostra o quão antiga é essa tradição, com origens lá no Vale do Indo. Mas a grande revolução acontece no primeiro milênio da Era Comum, e acontece através das trocas culturais com os Yavanas, que era o nome que se dava aos gregos. Depois das conquistas de Alexandre o Grande, os gregos absorveram o conhecimento astrológico da Babilônia, do Egito, e quando eles se estabeleceram na Índia, essa rica tradição helenística se misturou com o conhecimento védico, e dessa fusão nasceu o Jyotisha horoscópico que a gente estuda. Olha, isso aqui é um ponto de honestidade intelectual que todo estudante sério precisa ter muito claro. Embora as raízes filosóficas sejam sim védicas, o sistema que a gente pratica hoje, com signos, casas, aspectos, falando de forma bem estrita, pós-védico. O termo astrologia védica é uma popularização moderna. A literatura clássica, como o Brihat Samhita, está cheia de referências aos Yavanas. A cultura védica floresceu às margens do rio Sarasvati. Já a astrologia horoscópica se desenvolveu muito tempo depois nas margens do Ganges. Reconhecer essa herança mista não diminui Jyotisha de forma alguma, pelo contrário, enriquece a nossa compreensão da sua história, que é super dinâmica. Com essa evolução e essa complexidade toda, o Jyotisha precisou ser organizado em ramos diferentes, os skandhas. E, ao mesmo tempo, um corpo de literatura gigantesco foi sendo criado pelos grandes mestres, formando os pilares que sustentam a nossa tradição até hoje. Esse conhecimento todo é dividido em 3 grandes seções, os skandhas. Siddhanta é a base, a parte astronômica e matemática. Samhita lida com a astrologia do mundo, dos eventos coletivos, e Hora, que foca no indivíduo. E aí, dentro de Hora, a gente tem a astrologia natal, Jataka, a horária, Prashna, e a eletiva, Muhurta. E seguindo mestres como Maitreya, que consideram Hora a seção mais importante, o nosso foco absoluto vai ser em Jataka, a interpretação do mapa de nascimento. Esse slide aqui marca o início da nossa biblioteca. E reparem no primeiro texto da lista, o Yavana Jataka, do século III. Ele é o marco zero, a porta de entrada dos conceitos de mapa astral na Índia. A partir dele, vêm obras fundamentais como as de Badarayana e Mandavya, até chegar no Brihad Jataka de Varahamihra e no monumental BPH de Parashara, que realmente estabeleceram as bases da prática que a gente segue até hoje. E a vitalidade da tradição é uma coisa impressionante. A produção de conhecimento não parou por aí, né? Como a gente pode ver nessa continuação da linhagem por mais de 1000 anos. Textos como o Jatakaparijata, o Faladipika, o Horasara, todos eles trouxeram novas perspectivas, novas técnicas, criando um verdadeiro oceano de sabedoria. Isso mostra que é uma tradição viva, que está sempre em diálogo com seus mestres fundadores. Certo, mas com essa literatura toda, por onde a gente começa? Os pânditas, os sábios, nos dão um norte. Eles apontam 4 clássicos como essenciais para o estudante de Jataka. Brihad Jataka, Saravali, Faladipika e Jatakaparijata. Eles vão ser a nossa bússola. A gente vai usar o BPH como uma referência complementar, mas sempre com a consciência de que a versão que a gente tem hoje é uma reconstrução moderna e talvez não seja o texto original na sua totalidade. Agora, vamos dar um passo além do conhecimento técnico, porque os textos clássicos batem muito nessa tecla. Só a técnica não basta. O caráter, a integridade, as qualidades do astrólogo, do Jyotishika, são tão ou até mais importantes para a prática. Olhem só os padrões elevados que foram estabelecidos por 2 das maiores autoridades no assunto. Parashara foca muito nas qualidades internas, mente pacífica, ser verdadeiro, devoção, autocontrole. Já Varahamihra expande para qualidades sociais, ser eloquente, imparcial, ter hábitos puros. Mas nos 2 casos, a excelência moral e a habilidade intelectual andam de mãos dadas, são inseparáveis. A conclusão é bem clara, não dá para ser um bom astrólogo sem ser uma boa pessoa. Esse conhecimento carrega uma responsabilidade imensa. O grande mestre contemporâneo, K.N. Rao, que tem uma genialidade para resumir as coisas, pega todos esses requisitos clássicos e transforma numa fórmula clara e poderosa para a gente hoje em dia.
4 excelências. A excelência técnica, que é dominar os cálculos, as regras. A intelectual, que é a capacidade de analisar, de usar a lógica. A moral, que é a ética, a honestidade, a compaixão. E a espiritual, que é a conexão com o divino, a noção de que somos instrumentos de algo maior. Se faltar qualquer um desses pilares, a estrutura toda fica comprometida. E assim, a gente chega na parte mais íntima e mais prática do nosso estudo. Tá, mas como é que a gente cultiva essas excelências todas? A resposta da tradição é muito clara, através de uma disciplina diária consciente, um sadhana. Não adianta só saber o que precisa ser feito, é preciso trilhar o caminho para se tornar aquilo. Isso aqui não é uma simples lista de regras, tá? É um caminho estruturado para transformar a mente. Acordar no Brahma Muhurta, aquele período antes de o sol nascer, quando a mente está mais clara, mais receptiva, a recitação de mantras para purificar a mente, a dieta sátvica, baseada na não-violência, que ajuda a ter clareza e controle emocional. A prática empírica, de testar as técnicas em dezenas de mapas para construir confiança, como o mestre Chandulal Patel recomendava. E, claro, a humildade de buscar a aprovação de um professor, o que garante a ética e a responsabilidade no atendimento. O ponto central de tudo isso é que o sadhana não é uma punição, é uma ferramenta de transformação. O objetivo dele é cultivar uma mente sátvica, uma mente equilibrada, clara, pacífica. E essa qualidade mental não é um bônus, não é um extra, ela é o pré-requisito fundamental para a prática honesta dessa ciência. Sem isso, a interpretação pode ser totalmente aturvada pelas nossas projeções e aí a gente acaba prejudicando todo mundo no processo. E isso tudo nos leva à nossa reflexão final. A gente percorreu a história, a filosofia, a ética do Jyotisha. Vimos de onde veio, como evoluiu e os padrões altíssimos que essa prática exige. Entender tudo isso é o primeiro passo. Mas a verdadeira jornada, o verdadeiro desafio, é aplicar esse conhecimento na nossa vida. Então, a pergunta que fica, tanto para a mente quanto para o coração é: como é que a gente pode, no dia a dia, cultivar a excelência técnica, intelectual, moral e espiritual que essa ciência sagrada exige de nós? A resposta para essa pergunta é o próprio caminho do Jyotika. Muito obrigada.